Oi pessoal, meu nome é Lidiane e hoje eu vou falar sobre mais um livro do Stephen King que se chama Carrie a Estranha. Bom, a maioria das pessoas eu acho que já assistiu o filme, acho que mais assistiu o filme do que leu o livro. Eu acho que o filme, porque foi feita uma adaptação em 76 e mais uma em 2002 e agora teve mais uma o ano passado, em 2013. Eu assisti de 2002 e não gostei, então eu estava um pouco relutante em ler o livro, mas eu queria ler alguma história de terror, assim, então peguei essa daqui. Esse foi o primeiro romance escrito pelo Stephen King e, na verdade, é uma história engraçada. Ele escrevia contos para revista e eles ganhavam dinheiro assim, né? Ele já era casado e acho que ele tinha 1 ou 2 filhos. Então ele ganhava pouco dinheiro com esses contos, mas era o que eles tinham, né? Então ele foi escrever mais um conto e isso ele conta no começo desse livro aqui, tem uma introdução. Então ele começou a escrever um conto que seria esse tema do bullying e tal. Então ele, como inspiração, ele lembrava de 2 colegas que ele tinha tido que sofriam bullying por serem estranhas. E o que aconteceria se elas tivessem poderes psicocinéticos e pudessem se vingar. Então esse foi o início dessa história, né? Então ele começou a escrever, mas ele percebeu que ia ficar grande essa história. Então ele desistiu, porque ele precisava entregar um conto logo para a revista para poder ganhar o dinheiro. Jogou esse rascunho no lixo. A esposa dele encontrou esse rascunho, leu, achou que seria uma boa história e falou para ele: não, continua. E ele continuou, deu super certo. Tem uma entrevista dele, eu vou ver se eu consigo achar de novo, tem no YouTube. Vou deixar o link lá embaixo, onde ele fala primeiro que a esposa dele nunca deixa ele esquecer que foi ela que tirou o rascunho do lixo. E segundo, quando o editor ligou para ele falando por quanto que eles tinham vendido os direitos da história. E eu não vou lembrar agora, mas não sei, tipo 400 mil, se eu não me engano. Assim, um valor muito alto. Que ele na hora não acreditou e foi escorregando até cair no chão. Então assim, foi assim que começou. Então o primeiro livro já fez muito sucesso, já foi adaptado. Todos os livros do Stephen King foram adaptados para o cinema. Todos você vai achar um filme. E, enfim, ele é um mestre por causa disso, né, gente? Porque todas as histórias dele são muito boas. Como que se passa a história? A história é da Carrie White, que é a menina estranha. Por que ela é estranha? Porque a mãe dela é muito, muito, muito fanática religiosa. Então a mãe dela tem um tipo de religião que é o Deus castigador. Então o Deus dela não é redentor. Qualquer coisa que você fizer, você vai ser castigado. Então ela leva a vida muito fora de tudo. Ela é maluca de pedra. Então tudo é pecado para ela. Então a Carrie vive muito retraída, submissa ali na casa dela. Quando ela faz alguma coisa que a mãe dela não gosta, a mãe dela joga ela dentro de um armário cheio de figuras, de imagens assim horríveis, de pessoas queimando e sendo castigadas, e a Carrie fica presa lá até a mãe dela achar que tá bom. No filme, pelo trailer que eu vi do filme de 2013 e pelo filme que eu assisti de 2002 e pelo pedaço que eu assisti do filme de 76, em todos os filmes a Carrie não sofre tanto quanto no livro, porque no livro tem cenas que a mãe dela puxa ela pelo cabelo, arrasta ela pelo cabelo, dá soco, pontapé nela,
Então ela apanha da mãe, entendeu? Não é só psicológico. Então, ao mesmo tempo que ela gosta da mãe dela, ela odeia a mãe dela. Então existe esse sentimento ali sempre presente. Ela tem vontade de se revoltar, de se rebelar, mas ela respeita muito a mãe dela e não faz isso. Então o livro ele não é linear. Ele vai contar a história a partir de trechos de jornais, de artigos científicos, de livros, que foram escritos depois do grande incidente com a Carrie White, que não fica, eles não falam qual foi o incidente até ele realmente acontecer. Então você vai tendo alguma ideia sim, mas você não fica sabendo. Como eu já tinha assistido o filme, eu já sabia o que ia acontecer na noite do baile, então pra mim já estava claro desde o início, mas mesmo assim foi muito legal. Mesmo não sendo linear, a história fica totalmente compreensível. As partes com a mãe da Carrie e ela são muito chocantes. E além da Carrie ser maltratada em casa, ela também sofre muito bullying na escola. Eu não lembro se no filme é a mesma coisa, mas é bem triste a vida dela. E quando tudo começa a se desenvolver dentro da Carrie, foi depois da menstruação dela. A primeira menstruação dela veio com 16 anos. E ela não sabia, não tinha a menor ideia do que era aquilo, porque a mãe dela não falava sobre isso. Óbvio. Então, lá nos Estados Unidos tem aqueles vestiários, as meninas tomam banho depois da aula de educação física, troca de roupa e tal. Então, no vestiário, numa das aulas, ela começa a sangrar. E as meninas, ao invés de ajudar, sei lá, né? Porque ela fica totalmente desesperada, ela acha que ela tá tendo uma hemorragia e vai morrer. Não, as meninas jogam absorventes nela, gritam. Enfim, horrível, horrível. E a professora meio que tenta ajudar, mas não consegue muito. Então, assim, naquele dia, começa a acontecer algumas coisas ali ao redor da Carrie e ela começa a perceber que ela tem esse poder psicocinético, que ela consegue mover as coisas. Então ela é mandada de volta para casa e nesse caminho de volta para casa é uma cena meio engraçada. Ela derruba um piazinho de uma bicicleta, um menininho que xingou ela. Então ela percebe assim que ela consegue. E daí por diante é quando ela vai tentando desenvolver esse poder. Eu não lembro no filme, mas no livro fica claro que a partir daí ela vai começar a se revoltar. Ela não vai mais aceitar ser a coitadinha, ser a zoada e ser enfiada dentro do armário. Então várias coisas começam a acontecer e não sei se eu contar a partir daí se vai ser spoiler ou não. O interessante no livro é que os outros personagens também aparecem muito. Então a Chris, que é uma das garotas que mais odeia a Carrie, ela aparece muito, ela e o namorado dela. E ela é rica, enfim, o pai dela é advogado e ela é muito mimada. Então quando ela não consegue destruir a Carrie naquele dia do absorvente, ela planeja de tudo para acabar com a Carrie. E tudo culmina na noite do baile. Enfim, aí tem a Sue Snell, que é uma outra colega que também joga absorvente na Carrie, mas ela tem uma crise de consciência e percebe que aquilo é errado
e tenta de todas as formas corrigir ou tentar se redimir com a Carrie. E a grande ideia dela é pedir para o namorado convidar a Carrie para o baile. Então ela deixa de ir ao baile para que a Carrie vá. Enfim, não sei se foi uma boa ideia. Essa Sue Snell também escreveu um livro depois do incidente do baile. Então tem alguns trechos do livro da Sue, que é muito interessante também. Os livros que foram escritos por cientistas falando sobre o caso Carrie White também são interessantes. É divertido, você parece que tem realmente outros pontos de vista da história. Você tem o que as pessoas acham que aconteceu, porque ninguém tem certeza de nada. Então é bem interessante. Outro personagem interessante é o namorado da Chris. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele é um delinquente, digamos assim. Então ele gosta de fazer coisinhas erradas. E ele faz quase tudo que a Chris manda. Mas quando você vai conhecendo melhor ele, você percebe que na verdade ele tem um pouco de ódio, não só da namorada dele, como de toda a escola, de todos os colegas da escola, por eles serem assim, ele acha que todos são muito metidos, riquinhos, filhinhos de papai, que tem uma vida ótima, ao contrário dele, né? Então, essa vingança da Chris contra a Carrie, que a Chris utiliza o namorado dela pra fazer alguma coisa, ele faz de boa vontade, porque ele quer se vingar da escola. Então ele não quer, pra ele, tanto faz se é a Carrie ou não. Enfim. O final, mesmo você já tendo assistido o filme, é legal pra caramba, gente. Quando a Carrie começa a vingança dela, o pensamento que eu tive era: bem feito, viu quem mandou? Mas depois sai do controle e o negócio fica muito louco. Mas assim, é legal. Eu meio que não culpo os filmes por serem inferiores. Eu vi no canal do Thiago, ele fez uma análise do filme de 76 e o de 2013, e ele chegou à conclusão que de 2013 foi melhor. Eu não assisti ainda, mas o problema é que eles colocaram aquela menininha super fofa pra fazer a Carrie. Tem lógica. Mas enfim, vou assistir um dia. O que eu tava falando? Assim, eu não culpo os diretores por não conseguirem adaptar direito esse livro. Por quê? É difícil você adaptar um livro, primeiro, que não conta uma história linear, que tem esses trechos de artigos, de livros, e também é difícil ser a Carrie, porque ao mesmo tempo que ela está se revoltando, ela também tem um pouco de culpa, de ressentimento, e eu acho que isso é difícil de traduzir. E também tem uma cena final, acho que é meio spoiler, tá? Vou colocar ali o aviso de spoiler, tá? Então, vou colocar embaixo também o tempo. Se você não quiser ter o spoiler da história, não assista essa parte. Tem uma cena no final em que a Carrie está morrendo. Ela está deitada na grama, morrendo. E a Sue Snell encontra ela. Porque nesse livro, eu acho que isso também não existe no filme. Mas no livro, todo mundo que estava ali sabia que era a Carrie que estava fazendo tudo aquilo. Porque ela lançava, digamos assim, um pensamento. A pessoa ficava com aquilo na cabeça. Carrie, Carrie, Carrie. E a Sue é atraída para a Carrie. Então ela sabe exatamente onde a Carrie está. Quando ela chega lá, a Carrie está morrendo. E quando ela encosta na Carrie,
todo o pensamento da Sue a respeito do baile, a respeito da Carrie, passa para ela. E o inverso também acontece. Os sentimentos da Carrie passam para Sue. E é muito lindo, assim. Eu acho difícil isso ser transmitido no filme de um jeito que fique legal. Claro que é possível, né? Mas é difícil. Eu acho que não é qualquer atriz que faria isso ficar bom e não é qualquer diretor. Então, porque elas conversam por pensamento. E a Carrie fica sabendo que a Sue não tinha nada a ver com aquilo, com essa noite do baile. Porque até então a Carrie estava com o pensamento de que a Sue tinha planejado isso, né? Então, legal, ela fica sabendo que a Sue não tinha essa intenção, né? Que a Sue realmente estava arrependida. E a Sue fica sabendo dos sentimentos da Carrie. Como é difícil, como foi difícil ser a Carrie. E ela é a única pessoa que depois da morte da Carrie sabe exatamente como ela se sentia. E isso ela escreve no livro. Mas ninguém acredita. As pessoas acham sim que a Sue tinha alguma coisa a ver porque o namorado da Sue que convidou a Carrie pro baile, né? Enfim, fim do spoiler. Então, se você não leu esse livro, leia. É um livro curtinho. Deixa eu ver, tem 137 páginas, é bem rapidinho. É interessante, é um pouco perturbador, porque você não sei você, né, mas eu não conseguia acreditar como pode existir um pessoal tão maldoso, gente. Sério, todas as escolas que eu estudei, se a pessoa queria ficar quieta no canto, se a pessoa era meio estranha, ok, entendeu? No máximo, ela ia ser ignorada. Mas aqui Nossa, e ele se inspirou em duas colegas que realmente existiram e sofreram bullying. Então, horrível. Não sei se isso mudou, porque esse livro foi escrito em 72, então não sei se isso mudou com o tempo, ou se ainda existe isso, porque lá parece que isso é uma cultura, né? Você sabe que você vai pra escola e vai ter a cabeça enfiada na privada, tipo isso. Enfim, espero que tenha mudado, né? E eu gostei também porque o tempo todo eu ficava pensando o que eu faria se eu fosse a Carrie, o que eu faria se eu fosse a Sue, ou por que essa Chris tá fazendo isso. Então é interessante, ele é não dá medo, tá? Não é um livro assim que você vai ler, oh meu Deus, estou com medo. Não. Mas é muito interessante, vale a pena ser lido, tá bom? É isso. Clique em gostei. E até mais.